tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus esteja com você que está nos assistindo hoje. O programa Essencial está iniciando agora. E o programa hoje está muito interessante. Quero convidar você que tem problemas com ansiedade, com depressão, ou que conhece alguém que tem esse tipo de problema, que o programa vai estar falando sobre este assunto hoje. Trouxemos o nosso amigo que já esteve aqui várias vezes. Seja muito bem-vindo, Luiz. Ele é psicólogo e está sempre nos ajudando nessas questões. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. É bom estar aqui no programa. Vamos conversar um pouco, trocar uma ideia. Quem sabe ajudar você que está aí, precisando de uma orientação, precisando saber um pouquinho mais sobre essas questões, que eu acho que é bastante novo, né? Bastante do nosso tempo. Bem atual. É, muito bom. Luiz, nós podemos dizer que ansiedade, depressão, síndrome do pânico é a doença do século? A gente entende que se nós formos olhar para o nosso tempo, se nós formos olhar para as questões que estão ocorrendo agora com as pessoas, esse é o nosso grande mal, né? O estilo de vida que a gente assumiu, a forma como a gente está transitando por essa vida, o trabalho excessivo, né? As preocupações, as grandes necessidades que se apresentam no mundo, faz com que as pessoas acabem criando para si patologias, criando para si dificuldades, e essas são as grandes dificuldades que se apresentam. Luiz, para a pessoa identificar se ela tem esse problema, quais os sintomas que a pessoa pode identificar? Cada uma dessas patologias apresenta um tipo de sintoma, né? Muitas vezes eles estão interligados, muitas vezes podem acontecer, mas apresentam um tipo de sintoma. Em regra geral, nós podemos perceber, por exemplo, em primeiro lugar, a depressão. A depressão, então, ela vai se apresentar com um conjunto de características onde a pessoa perde a energia, ela começa a ficar apática com as coisas que estão acontecendo, pensamentos muito repetitivos, né, preso a questões, boa parte delas questões negativas, né, então a pessoa já começa a achar que as coisas não estão funcionando da forma como ela deseja na estrutura de vida que ela vive, né? Essa apatia vai aumentando, então a pessoa já começa a não ter contato social, a evitar contatos sociais, vai se fechando cada vez mais, né? Porque é uma característica de uma patologia onde a pessoa fica mais dentro de si, ela fica mais ensimesmada, né? E aí ela começa a se fechar. A gente percebe, por exemplo, no movimento geral, as pessoas que começam a não sair mais de casa, começam a ficar só deitadas, né? Boa parte apresenta assim, um sono exagerado, né? Alguns insônia também profunda, porque fica pensando demais, né? Um aspecto que a gente vê assim, bastante comum na depressão é o fato da pessoa estar muito presa às suas questões passadas, né? Ela está muito presa à sua história. Então, às vezes, tem questões que passou, que ficam povoando sua mente, né? Características de dores, né? De problemas que teve, né? Infância, adolescência, fase adulta, enfim, mas que vão carregando, que a pessoa não se liberta daquilo, não consegue se soltar daquilo. Vai somando. Sim, além de ir somando, é como se só esse tipo de pensamento passasse a fazer parte da vida da pessoa. Então, ela já não tem ânimo para assistir uma TV, não tem ânimo para bater um papo, para estar numa conversa social, porque o pensamento fica bastante preso só naqueles aspectos, né? Já a ansiedade é uma patologia que tem uma outra característica. A característica da ansiedade, ela passa por aspectos de que a pessoa se vê jogada para o futuro, ou seja, ela está sempre ligada em o que vai acontecer, como será, eu tenho coisas a fazer, eu tenho atividades, minha agenda está apertada, ou eu tenho que fazer isso, tenho que sempre me jogar para o futuro, né? Uma pré-ocupação. Uma pré-ocupação exagerada, né?
Aliás, lembrando bem, às vezes a gente fala de alguns sintomas e as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho isso, né? Então, é bom entender que a diferença de ter sintomas e ter uma patologia diz respeito ao fato de que quando eu tenho uma patologia, estas questões inviabilizam minha vida. Essas questões me travam. Essas questões não permitem que eu continue a fazer as atividades de vida diária. Então, uma pessoa que está deprimida, por exemplo, qual que é a diferença? É diferente de estar muito triste, de ter um fato que entristece, de estar num luto, por exemplo, e aí você vai estar entristecido. Tem o direito de estar entristecido, Tudo que é isso o é nosso normal. problema, que é o nosso problema hoje em dia, né? Hoje não pode ter luto mais, né? Morre um ente querido, você tem que trabalhar. Vamos trabalhar, né? Vamos lá. Não, você tem o direito de fazer o luto, de se sentir entristecido, de chorar, né? Isso é normal. Normal. Podemos chorar, podemos ter afetos, né? Então, não tem problema. A diferença é quando isso começa a inviabilizar minha vida. Então eu tô me sentindo um pouco deprimido. Bom, um pouco deprimido não faz mal para ninguém. Às vezes a gente precisa de um pouco de um momento de estar com a gente mesmo. Aliás, muita doença acontece exatamente para isso, porque eu pare, né? Porque eu olhe para mim, né? Agora, quando inviabilizam a vida, ou seja, eu já não consigo fazer mais nada, eu tenho problemas para fazer as coisas, aí começou a ser uma questão, né? Na ansiedade, o que é que faz me causar problemas? Então eu começo a ter questões físicas, por exemplo, né? Taquicardia, sudorese, começo a ter que criar rotinas para poder fazer as coisas acontecerem. Já não quero mais fazer, eu já não me ligo no momento presente, naquilo que eu tenho que fazer, porque eu estou sempre preocupado com aquilo que vai acontecer ainda. Então todo esse grupo de questões é que fazem da depressão e da ansiedade uma patologia. Então se a pessoa está tendo esse tipo de sintoma, esse sintoma vai ser patológico quando ela já começa a não conseguir fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Obviamente que se você está ligado demais, você vai caminhando para a patologia, né? Você vai caminhando para o processo. Uma sequência, né? Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, continuando esse assunto muito interessante de hoje sobre depressão. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Quero fazer um convite muito especial para você e para toda a sua família. Venha vivenciar conosco o primeiro sábado de cada mês, em desagravo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, disse Nossa Senhora em Fátima. E nós estamos há quase um ano do centenário de Fátima. E, infelizmente, os apelos de nossa amorosa mãe foram muitas vezes esquecidos por nós, seus filhos amados. Então, nós queremos realmente atender ao chamado, ao pedido de Nossa Senhora, para que desta forma nós possamos apressar o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora no mundo, no meu coração, no seu coração, na igreja, na família e assim, naturalmente, o reino de Cristo. O encontro será primeiro sábado de cada mês, às 16 horas, com encerramento com a Santa Missa às 19 horas na paróquia São Paulo Apóstolo, Rua Dona Lala Amaral, sem número, na cidade de Poços de Caldas. Venha, convide seus amigos, venha viver na Escola de Maria. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Estamos voltando com o programa Essencial. Para você que está ligando agora o seu televisor, hoje nós estamos falando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quantos de nós não conhecemos alguém que passou ou que a gente pensa que pode estar passando por um problema como esse? Quantos de nós já não nos identificamos no primeiro bloco com alguns sintomas que o Luiz, o psicólogo que está aqui conosco, já apresentou? Interessante que você disse que na depressão a pessoa está presa ao seu passado. Na ansiedade a pessoa está presa no futuro.
E como o essencial ele tem essa proposta de falar do que é de fato essencial, das coisas de Deus, mas falar de saúde, de vida também é falar de coisas essenciais, mas não teve como não me lembrar da palavra de Jesus aqui em Mateus, que disse o seguinte: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Eu me lembrei também de Madre Teresa de Calcutá, que dizia: o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Eu só tenho hoje para amar. Então, que essa palavra possa ir caindo no nosso coração como uma forma até de depois apresentarmos algumas possíveis soluções, né, Luiz? Para tudo isso que está sendo colocado. Mas ainda, Luiz, explica para a gente como que a pessoa começa a identificar esse problema. E outra situação também, já na mesma pergunta, qualquer idade pode apresentar essas enfermidades? Essa pergunta é muito boa, Ricardo, porque assim, a cada dia que passa a gente tem percebido cada vez mais que mais cedo as pessoas estão apresentando essas questões, né? Ansiedade é o fruto do nosso tempo, porque a gente é sobreexigido, né, de ter sucesso, né, de ser o melhor, de responder às questões que nos são colocadas na vida de uma forma muito efetiva, né? Então os jovens, eles transitam por essa questão, por exemplo, com muita força. Então a gente tem boa parte da juventude apática, que provavelmente serão fortes candidatos a serem deprimidos, né? E a gente tem uma parte da juventude ansiosa, extremamente ansiosa. Por quê? Porque a demanda de ter que escolher curso, de fazer faculdade, disso ser a resposta certa, né? De ter que ter sucesso na vida e tudo mais. Então, essas patologias estão aparecendo em qualquer idade, cada vez mais cedo, né? Um aspecto que a gente tem que ter claro de todas elas é o fato de que quanto mais eu paro de me perceber, quanto mais eu não cuido de mim, mais aumenta a probabilidade de ter uma questão ligada a essa, né? Então, o cuidado, né? Eu gostei porque a palavra disse isso, né? A cada dia tem o seu cuidado, né? E esse cuidado é um cuidado pessoal. Eu preciso cuidar de mim, me observar, né? E nesse aspecto de observar, por exemplo, estar preso àquilo que vai acontecer. Então, ótimo. Eu preciso executar questões, ou os problemas que nós estamos tendo no país agora, então nós estamos numa crise, né? Quantas vezes a gente fica com uma pré-ocupação de algo do qual eu nem sei o que é, né? Uma das características que a gente coloca na ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é um tigre branco que vai me comer, mas que está na minha cabeça, né? Ele não existe factualmente. Eu vou criando isso. Na depressão também, né? Na depressão eu me coloco numa questão que me pega, passado e tudo mais. Eu me deprimo, né? Eu fico tão mal com isso, eu entristeço tanto com isso, que eu começo a apresentar no meu cérebro uma descarga de noradrenalina que vai dificultando, vai me prendendo, vai me deixando mais triste, vai me deixando mais quieto, e eu vou tendo cada vez mais dificuldade de me relacionar com as coisas, com as pessoas, né? E isso vai me prendendo. Então, é uma patologia que está muito aberta, né? A gente tem ainda a questão da interação das duas. Por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade e ela está desenvolvendo essa ansiedade, ela está ficando cada vez mais ansiosa com algumas questões que ela elegeu de alguma forma, e as questões passam a não acontecer. Então ela pode deprimir por não estar acontecendo, né? Porque o que fica nela? Puxa, faz exemplo. 2 anos que eu estou preocupado com uma questão que eu gostaria que acontecesse, ela não acontece. Porque passou 2 anos, essa questão começa a ser passado, né? Ela começa a correr atrás de você. E aí você começa a se deprimir, né? Nesse conjunto todo, a gente ainda tem uma questão que vai aparecendo, que é as síndromes, né? A mais comum hoje é a síndrome do pânico, né? O que é pânico?
é um medo descontrolado, né? Um medo do qual eu não tenho o menor controle. O medo é uma questão normal na gente, é natural do ser humano. Ele é mas uma defesa natural, é do ser necessário, humano. é necessário, né? Porque nós temos medo, nós estamos aí vivendo nesse mundo. Se fôssemos destemidos, tínhamos saído fora, né? Extinguido da raça humana. O dinossauro era grande, enorme e tal, e desapareceu, né? Não tinha medo, mas desapareceu. O ser humano tem medo. Mas o pânico é um medo desmedido, ele não tem forma, né? Normalmente o que vai acontecer? Na síndrome do pânico, nós vamos ter mais efeitos, né? Mais sintomas no corpo, né? Taquicardia, né? Mudança na pressão arterial, sudorese, dores, né? Principalmente a síndrome do pânico tem como característica uma sensação de morte. A pessoa se sente desfalecer, ela sente que ela está perdendo as forças, ela sente que vai morrer. E normalmente a síndrome do pânico, Luiz, de forma geral, como que ela mais se apresenta? É multidão? É ambiente fechado? Tem regra para isso? Não tem regra, mas a gente percebe que há uma questão assim que sempre se apresenta, é que normalmente ela vai aparecer no momento em que a pessoa está um pouco mais relaxada. É incrível, né? Então, por exemplo, às vezes estava numa festa e estava bem e tal, de repente chegou em casa, aí sentiu, né? Tá num lugar mais tranquilo, sente a sensação e tal. Aí a pessoa não entende, fala, mas como assim? Por que eu estou desse jeito? E normalmente, porque tem essa questão da taquicardia, da sudorese, da dor, da sensação de morte e tudo mais, a pessoa primeiramente associa, por exemplo, a um ataque cardíaco, a uma questão assim, né? Então a gente até costuma dizer, tanto na ansiedade, na depressão, como na síndrome do pânico, que a gente deve fazer primeiro uma verificação da saúde da pessoa como está, né? Para depois realmente avaliar que está com uma questão dessa. A síndrome do pânico vai ser sempre uma consequência da depressão ou da ansiedade? Ela vai vir na sequência disso. A pessoa não percebe, né? Ela não nota que ela está com essa questão. Então, por exemplo, ela está ansiosa já há algum tempo, ela trabalha nesse nível de ansiedade, mas nós hoje em dia vivemos tão ansiosos que a gente não se percebe. E à medida que passa, como ela não trabalha o conteúdo que ela tem, a questão que ela tem, chega a um ponto em que o nosso inconsciente não dá conta de trabalhar isso. E aí, sintoma no corpo, né? Bom, gente, nós precisamos ir para um breve intervalo, mas no terceiro bloco a gente vai então abordar como lidar com toda essa situação, como tratar a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Não saia daí, a gente já volta. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Quero fazer um convite muito especial para você e para toda a sua família. Venha vivenciar conosco o primeiro sábado de cada mês, em desagravo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, disse Nossa Senhora em Fátima. E nós estamos há quase um ano do centenário de Fátima. E, infelizmente, os apelos de nossa amorosa mãe foram muitas vezes esquecidos por nós, seus filhos amados. Então, nós queremos realmente atender ao chamado, ao pedido de Nossa Senhora, para que desta forma nós possamos apressar o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora no mundo, no meu coração, no seu coração, na igreja, na família e assim, naturalmente, o reino de Cristo. O encontro será primeiro sábado de cada mês, às 16 horas, com encerramento com a Santa Missa às 19 horas na paróquia São Paulo Apóstolo, Rua Dona Lalá Amaral, sem número, na cidade de Poços de Caldas. Venha, convide seus amigos, venha viver na Escola de Maria. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. De volta com o programa Essencial, hoje com o convidado Luiz Mota, psicólogo, que está nos ajudando a entender um pouco mais sobre a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico.
É importante nós entendermos que tudo aqui foi tratado de forma muito sucinta, porque nós necessitaríamos de muito mais tempo, né, Luiz? Exatamente. Para aprofundar nesse tema. Mas no final o Luiz vai dar endereço de e-mail e vai poder esclarecer mais dúvidas com relação ao que for surgindo aí em quem tiver a necessidade. Mas Luiz, como o tempo é muito curto, eu queria que você já começasse a falar para a gente sobre soluções. E uma coisa que eu sinto também, a pessoa que tem o problema dentro de casa, o filho, a esposa, o marido, como que ela pode ajudar? Porque eu acredito que algumas vezes a pessoa não sabe, é patológico? É realmente uma enfermidade? Ou a pessoa está com frescura? Como trabalhar essa situação? Legal. A gente tem toda essa questão que sempre chega até nós, né, psicólogos. Eu acho que é importante a gente tentar colocar isso numa perspectiva mais palpável para a gente compreender. Então veja, um primeiro aspecto seria extremamente importante que frente a uma mudança de comportamento apresentada por um membro da família, né, que você conhece, que você vê, puxa, ou ele está ficando mais quieto, ou mesmo está ficando mais agitado, ou está com um comportamento estranho, ou está começando a reagir a determinadas coisas normais de uma forma diferente, né? Então às vezes a gente vê, a pessoa não era de dormir assim, ela está dormindo muito. Ou está com insônia. Está com insônia, né? Chora por um motivo que aparentemente não seria necessário, parece que está descompensado, né? É engraçado porque algumas, né, a ansiedade, por exemplo, a gente acha que a pessoa ficou produtiva, né? Ela começa a ficar agitada, fazendo coisas, então parece que ela está mais produtiva. E na depressão, como ela vai se fechando mais, parece que ela está com frescura, né? Na verdade, a gente deveria tentar colocar isso tudo dentro de uma seguinte perspectiva. Leve a um profissional para fazer uma avaliação, um diagnóstico do que está ocorrendo, né? Nós temos aí, dentro desse pacote todo, embora nós falamos só de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, os sintomas que se apresentam, eles são amplos e podem definir outras questões também, né? Distúrbios hormonais, né? Então, a pessoa pode estar com um distúrbio hormonal, ela passa a equilibrar os hormônios, volta a ficar bem, né? Ela pode estar apresentando um problema cardíaco real, trata-se de um problema cardíaco, ela volta a ficar bem. Então, é importante fazer esse diagnóstico. Eu sugiro sempre que, estando em dúvida, tanto de si mesmo quanto de um ente na sua casa, o importante seria levar, nesse caso eu gostaria que fosse levado a um psicólogo, por exemplo, mas pode ser um profissional da saúde, para que faça uma avaliação, verifique o que está acontecendo, né? Outro aspecto importante, e que sempre me perguntam, ou pacientes confessam que estavam com essa questão, que é o fato de que, uma vez que eu apresento uma questão dessa e alguém diz, vá ao psicólogo, muita gente ainda traz uma ideia de que eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco, né? E assim, a grande questão é, por que é que a gente ainda traz conosco essa ideia antiga de que quem vai no psicólogo é louco, né? Quem vai no psicólogo vai tratar de suas questões, tanto das questões da natureza humana, quanto de questões patológicas. O que são questões da natureza humana? Todos nós temos perguntas, questões que são muito próprias nossas e diz respeito ao ser humano, do tipo, o que eu faço aqui, para onde que eu vou, né? Como é que está esse estilo de vida em mim, por que é que eu sinto dor, mágoa, tenho dificuldade de perdoar ou coisa assim. Ou seja, questões humanas naturais, né? Isso também é tratado pelo psicólogo. Na verdade, são essas questões humanas naturais que desencadeiam esses processos, tanto de depressão quanto de ansiedade, né? No caso das patologias, a sugestão é sempre fazer um tratamento psicológico, mesmo que você já esteja medicado, mesmo que você esteja tomando medicamento. Que você vai na raiz do problema. Exatamente. A gente vai tratar aquilo que realmente está pegando em você. E que pode ser uma questão que em pouco tempo se resolva, né? Eventualmente, um trauma de infância, um trauma na juventude,
ou questões que não ficaram bem resolvidas internamente, né? Crenças que a gente adquire a respeito da relação nossa com a vida, com as pessoas. Tudo isso é matéria para que a gente possa trabalhar na psicologia. Então é matéria que a gente tem disponível, né, para que a gente possa trabalhar e assim minimizar os efeitos. Eu gosto sempre de dizer que seria importante que a gente trabalhasse isso sempre no início, sempre quando se começa, né? Eu estou começando a ficar mais ansioso, estou percebendo que eu estou ficando mais ansioso, não custa. Em poucas sessões vai trabalhar isso com o psicólogo, vai ficar bem. A gente espera isso arrastar por anos, depois já entra num processo patológico, né? Então evitar esse tipo de questão de demorar, de não estar agregado a um tratamento, né? Importante também pensar que uma vez que a gente recebeu uma indicação, não custa ir lá ver, não custa saber, né? Deixa eu fazer um diagnóstico, vamos perguntar para o psicólogo o que ele vê a respeito disso comigo. Um outro aspecto, Ricardo, que eu gosto de abordar nesse caso é a questão ligada à fé. A gente estava falando aqui, né, a cada dia basta o seu cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, a questão ligada à fé. Algumas pessoas imaginam, e eu gosto de colocar isso erroneamente, que se elas têm fé, se elas estão bem agregadas à sua religiosidade e tudo mais, não é possível ela ter um problema, uma ansiedade, uma depressão ou mesmo a síndrome do pânico, né? Isso não é verdade. São fatores diferentes da faceta humana, ou seja, é muito bom, muito essencial que a pessoa tenha fé, que ela transcorra na sua fé, que ela caminhe na sua religiosidade. Isso é importantíssimo. Mas isso não é uma vacina, isso não é uma fórmula de fazer com que a gente não tenha problemas. Então, trabalhar as questões psicológicas é ajudar na sua religiosidade, não é atrapalhar, não é dividir, né? Não é trabalhar de uma outra forma, é agregar. Luiz, isso assim como uma receita para quem não tem o problema. Como fazer para que a gente possa evitar? Existe uma receita para que a gente não vá na onda e tenha o problema? A gente tem bastante possibilidade de agregar valor na nossa vida, e um aspecto que a gente tem para agregar valor é o fato da gente ter um autocuidado, né? A gente precisa um pouquinho de atividade física, né? Precisa trabalhar, precisa alimentar bem, né? Precisa ter o que a gente chama de ócio, né? Eu preciso ter uma coisa que eu me divirta, que seja leve. Um momento meu, né? É muito bom a gente ter um momento pessoal, né? A gente pode usar esse momento pessoal de várias formas. Uma oração que você faça todos os dias, num determinado horário, quietinho, né? Um pouco de meditação, né? Um pouco de momento de solidão seu com você para pensar um pouco suas coisas, né? O nosso dia a dia hoje é sempre corrido demais, né? Solicitado demais, e a gente não consegue então viver uma vida mais equilibrada, né? Equilíbrio, né? E essa é a palavra-chave. Equilíbrio. Bom, gente, nós queremos agradecer a presença do Luiz, mais uma vez enriquecendo o programa Essencial, né? Partilhando aqui do seu conhecimento. E quero pedir que você, por favor, possa deixar os seus contatos para quem ficou aí com interesse em aprofundar o conhecimento nesse assunto. Luiz. Muito bom. Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou ficar feliz em responder perguntas e tudo mais. Então pode ser pelo e-mail mota.luiz@gmail.com ou pelo telefone 99147 4116. Muito bem. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer ter você conosco. Deus abençoe. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar,
casa